Então a gente tem maturidade suficiente de ter esse time certo aqui, de conversar bacana com as pessoas, entendeu? Eu já participei de todos os grupos políticos que tem. Todos os grupos políticos eu já participei, deixei muita amizade. Claro que você deixa um desafeto ou outro. Você não cresce sem ter desafeto. Quando a pessoa é boa para todo mundo, ele não serve para ninguém. Dei muita amizade, eu tenho um carinho muito grande aí pelo Vladimir, que na última eleição eu tomei conta do chefe de gabinete dele da campanha, o Rodrigo Bacelar, seu Marco Bacelar é um cara que eu amo de paixão, tá? Doutor Arnaldo França Viana, Paulo Feijó, Rafael Diniz, Marcão, Renato Barbosa, Roberto Henrique. Então, trabalhei com muita gente boa e todo mundo tem seu lado positivo. Até o próprio Garotinho. Garotinho é um fenômeno de político. Só que tem que ele comete o erro de falar mal de todo mundo, ninguém serve para ele. Se Garotinho fosse mais controlável nisso, hoje ele estava em Brasília, era senador, estava brigando pela política do estado do Rio de Janeiro, mas essa arte dele de destruir relacionamento com as pessoas que atrapalhou a carreira política dele.